Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, eu sou psicóloga clínica e trabalho sob a ótica da psicologia analítica junguiana. Esse vídeo de hoje eu vou dividi-lo em duas partes. A primeira parte eu vou falar de um modo geral para todos os seres adultos e a segunda parte eu gostaria de falar mais direcionadamente para pais e mães. Pessoas educadoras também, é importante que ouçam esse vídeo. Nós não somos uma extensão dos nossos pais. Muitas vezes os nossos pais, eles projetam em nós, né, isso de um modo geral, não é regra, mas de um modo geral, projetam nos seus filhos aqueles próprios desejos simples que sejam, não somente de profissão. Vou dar alguns exemplos. Pode ser que uma pessoa, uma mulher, ela seja bailarina e queira que a sua filha também siga ali o seu exemplo, o seu caminho. E aí a coloca em aulas de balé. Outro exemplo, a pessoa teve desejos reprimidos na infância porque ela queria ter sido bailarina e aí ela coloca a filha dela na escola de balé. Bom, mas isso não me parece um problema, Poliana. Não, isso por si só não é um problema. Só estou trazendo aqui um exemplo corriqueiro. Agora a gente precisa aprofundar porque isso depende muito do indivíduo, do contexto de vida particular de cada um. Porque pode acontecer que essa criança não goste de balé, goste de karatê. E aí essa mãe, muitas vezes, não procura saber os interesses particulares dessa criança e quer projetar os seus próprios desejos na criança. Esse é só um exemplo. Existem diversos exemplos. Também de manifestações. A manifestação artística, por exemplo. Um pai médico, muitas vezes olha o filho e que está indo para um caminho mais artístico, gosta muito das artes cênicas. E aí ele, não, isso não dá dinheiro, você tem que fazer medicina, você tem que fazer outro curso que lhe dê dinheiro, como se artes cênicas não pudesse dar dinheiro. Então, o que acontece? Quando esse movimento acontece, existe uma confusão que é implementada na cabeça dessa criança. Porque essa criança que está em desenvolvimento, ela estava manifestando desde cedo aqueles desejos profundos da sua alma, da sua particularidade. E vem um adulto e poda essas manifestações, que são manifestações dessa alma. E aí coloca na cabeça dessa pessoa que ela tem que ser isso ou aquilo, tem que ser A, X, Y, Z. E não, você não pode ser B. E aí o que acontece? A pessoa se desenvolve e entra em sofrimentos profundos na vida, porque ela seguiu o que o outro queria que ela fosse e não aquilo que ela realmente veio fazer no mundo. Nossa, tá muito abstrato isso, Poliana. Sim, a nossa Constituição, nós temos tendências mais fortes. Nós temos tendências particulares, que são só nossas. O mundo nos castra muitas vezes. Ele faz isso o tempo todo. E eu, como psicóloga analítica junguiana, venho aqui trazer essa inspiração para você. Qual é o seu lugar no mundo? Todo mundo tem o seu lugar no mundo, todo mundo tem algo que lhe sabe, aquilo que pulsa, aquilo que lhe brilha o coração, que lhe dá força, que lhe dá desejo, vontade de realizar, que faz com gosto, né? Tem mulheres que, nossa, que tem manifestações artísticas, que gostam de natureza, por exemplo, e estão no escritório, e aí entram em depressão, entram em burnout, porque muitas vezes o profundo daquilo não é regra, tá, gente? Não é regra porque não existe uma regra matemática na psicologia. Existe contexto, existe pessoa específica, existe indivíduo com sua constituição específica e particular. Então, eu estou dando exemplos. Então, essa mulher, ela tá ali angustiada, ela tá triste, exausta, entra em burnout, porque ela não está exercendo aquilo que a tua alma pulsa para fazer, que era estar junto à natureza, com manifestações artísticas e colocando todo o seu potencial de vida, porque disseram para ela que aquilo não lhe dava dinheiro, porque ela não iria conseguir se sustentar daquela forma. Então, muitas vezes nós temos essa cobrança da sociedade, dos pais, e aí agora que entra a parte que eu vou falar para os pais. Eu vou ler o texto que eu escrevi, mas eu vou fazer pontuações e continuamos depois a nossa reflexão. Não somos o que os nossos pais gostaríamos que fôssemos, muitas vezes.
Não devemos cobrar que os nossos filhos sejam quem desejamos. Um alerta. Devemos dar bons exemplos, ensinar valores e manter bons hábitos. Isso é óbvio. A criança, ela aprende, não estou falando sobre educação, eu não estou falando sobre bons hábitos, criar hábitos saudáveis. Eu não estou falando sobre ensinar sobre a vida. Eu estou falando em manipular e confundir aquela mente a ponto dela não se reconhecer, ela crescer sem saber quem ela é, de fato. Estão conseguindo captar a essência do que eu estou dizendo? Eu espero que sim. Mas também temos o dever de alimentar nossos filhos a buscar por quem eles realmente são. Chegamos muitas vezes na fase adulta sem sabermos quem somos, porque a gente se confunde, a gente não foi ensinado a se conhecer, a conhecer o que pulsa aqui dentro. Eles não serão aquilo que queremos ou desejamos que eles sejam. Então não adianta a gente sonhar, a gente desejar. Claro que a gente quer o melhor para eles. Claro que queremos que eles sejam felizes, né? Mas nós não precisamos projetar os nossos desejos, os nossos medos, as nossas sombras nos nossos filhos, porque eles têm a própria particularidade, assim como nós adultos temos a nossa própria particularidade, que muitas vezes pode ter sido castrada e a gente pode ter precisado de muita terapia para se reencontrar, para encontrar o pulsar da nossa vida, para encontrar o nosso ser, conhecer quem a gente realmente é. Eles têm a própria particularidade e individualidade, assim como nós também temos a nossa. E às vezes nos perdemos, olha que interessante e profundo, porque nos confundimos com aquilo que nossos pais queriam que fôssemos, com aquilo que realmente somos e viemos fazer no mundo. Ou seja, a gente fica confuso, a gente não sabe mais quem é a gente, o que é o outro que esperou da gente, o que é o outro que projetou na gente e esperou que a gente fosse aquilo. Entendem o que eu estou querendo dizer? A profundidade disso? Então, a gente precisa refletir muito sobre isso. Eu, como psicóloga, também tenho que tomar esse cuidado com os meus próprios filhos diariamente, porque eu posso ter alguns medos e que os meus filhos não têm, e que eles vão... Vou dar um exemplo bem particular. Ontem mesmo a minha filha estava assistindo um documentário sobre os polvos, e tinha havia uma cientista que estava ali se maravilhando ali com contato com o povo e deu a mão pro povo, uma coisa mais linda, inspirador ver aquilo daquela cientista. E aí a minha filha ficou assim apaixonada com aquilo e ficou encantada. E aí eu já observei os meus pensamentos, eu fiquei pensando, nossa, já pensou se essa fosse a minha filha no futuro? Enfiando debaixo do oceano, passando tubarão, porque aparecia tubarão ali. Imagina! E aí, imagina se eu falo algo que castra esse brilho do olhar da minha filha pelo oceano, pela profundeza do mar, pelos animais, porque eu tenho medo de tubarão, por exemplo, porque eu temo pela vida dela que um tubarão a coma no mar. Então, a gente precisa deixar as crianças desabrocharem, conhecerem a si mesmas de forma profunda, porque é isso que vai fazer sentido para a vida, é isso que vai fazer ela se conectar com ela mesma, fazer ela se encontrar no mundo e fazer com que ela faça as modificações nesse planeta, nesse mundo, nessas relações que ela veio para fazer. Entendem? Porque no mundo a gente aqui entra até nesse vídeo, eu entro até em questões de saúde mental no trabalho. Por que muita gente adoece? Porque muita gente não exerce funções que a pessoa tem realmente uma aptidão, um amor, uma gana por aquilo. Não vou falar de jornada de trabalho, aí são outras questões que também cabem exaustivas reflexões. Aqui nós estamos falando de aquilo que faz a pessoa se reconhecer no trabalho, aquilo que faz a pessoa se reconhecer enquanto produtora de algo no mundo, porque a vida é isso, a vida é a gente produzir algo nessa troca para que a sociedade flua e que essa sociedade caminhe sempre para um desenvolvimento. Então, quando a gente tem um autodesenvolvimento bacana, que a gente se reconhece, que a gente se cura, que a gente se limpa, que a gente se conhece, a gente emana isso para toda a sociedade em qualquer profissão que seja.
porque todas as profissões são importantes, todas as profissões são válidas, todas as profissões modificam o meio, nós precisamos de todas elas, e quiçá que todas as pessoas no mundo possam se reencontrar, encontrar consigo mesmos, desabrochar o potencial criativo, saberem quem são e o que vieram fazer no mundo, deixando essa marca no mundo, deixando essa marca no planeta. Então, pais, mães, que a gente possa refletir, sem se autopunir. Nossa, eu já fiz isso muitas vezes. Nossa, eu faço isso com a minha filha, não consigo me controlar. Não, sem se punir, porque a gente está aqui para se conhecer. A gente está aqui para conhecer as nossas próprias sombras. E aí a gente, atento às nossas próprias sombras, a gente vai conseguindo se conectar com a gente também, com a gente mesmo. E a gente vai se redescobrindo, e a gente vai descobrindo quem a gente é e limpando essa confusão, sabendo quem somos e quem foi e o que é projeção dos outros, o que é o que o outro queria que a gente fosse. E a gente vai tomando consciência daquilo que somos. Eu espero que esse vídeo tenha sido inspirador, porque essa foi uma inspiração grandiosa, também através das minhas próprias vivências e análises e estudo da psicologia analítica junguiana e autoconhecimento, estudo da minha psique também e da minha relação aqui com as crianças. Um abraço para vocês. Se tiver ficado confuso, não hesitem em perguntar. Como eu sempre falo para as minhas crianças, como as professoras falavam pra gente quando a gente era criança, não existe pergunta boba. Todas as perguntas são válidas. Qualquer coisa que eu tenha dito que tenha ficado confuso, por favor, perguntem, porque nós estamos aqui para trazer clareza mental. E a clareza mental, ela dissipa qualquer tipo de confusão. Muito obrigada por assistirem até o final. Um abraço e até amanhã.